Capítulo 74. Tain observou o regimento abandonar o portão e o tráfego normal para fora da cidade ser retomado. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto enquanto os últimos soldados da cavalaria pazeniana iniciavam a longa caminhada de volta ao seu setor da cidade. Com o desaparecimento do regimento e o fluxo de pessoas entrando e saindo, chegou o momento que ele buscava. A essa altura, o bêbado morto com a moeda da estrangeira já terá sido encontrado, com a faca cravada nas entranhas, na roupa que eu estava usando. Alguém relatará algo tão incomum. A estrangeira presumirá que foi ele quem falou, e eu serei esquecido como sempre, quase sem problemas. Ele enxugou melodramaticamente o suor inexistente da testa quando já tinha as paredes bem atrás de si. A pé e despreocupado, ele seguiu pela estrada aberta sob o céu infinito. Ele conheceu um agradável grupo de companheiros de viagem, alguns casais jovens que falavam com entusiasmo sobre suas perspectivas de ir para uma vila sob a influência de um novo membro da nobreza. Típico da maioria dos camponeses pazenianos que tentam algo novo, eles ostentavam uma arrogância de confiança que era um verdadeiro espetáculo, especialmente ao caminharem para o leste. Enquanto falavam de sonhos que ele sabia serem impossíveis, suas roupas brilhantes e comportamento alegre pareciam, como sempre acontecia com Tain, ter um ar quase frenético. Você joga como um pazeniano? A frase veio à mente imediatamente quando eles falaram de sua intenção de abrir uma fazenda, depois sua própria empresa mercantil e enriquecer vendendo grãos ou arroz. Riso, completamente risível, ele pensou, e riu junto com as piadas, para que não ficasse óbvio que estava rindo deles. Ele tirou do bolso a moeda da capa de comerciante que o levará até a cidade. Seus colegas já haviam cumprido sua missão, esquecido dele, e assim foi. Compre um cavalo na encruzilhada e volte para a princesa Isaura. Eu adoro este trabalho. Seu bom humor só melhorou. Sado observava com fascínio de seu lugar na retaguarda a formação de soldados com mestra. O sargento Vargas fez uma saudação brusca à duquesa e depois caiu na garupa, ao lado do próprio príncipe. Nua foi rápida com as palavras. O orc estava espetado verticalmente, vestindo apenas uma tanga, seu rosto de porco uma máscara de ira criminosa. Tirem-me daqui. Vou matar todos vocês. Todos vocês. Ele tremia em suas amarras, debatendo-se inutilmente contra as cordas. Era uma pequena armação engenhosa, Sado tinha que admitir, um simples par de estacas cravadas no chão, com o dobro de sua altura, com cordas nos tornozelos que então iam até o topo das estacas, segurando-o de cabeça para baixo. Na base, seus pulsos estavam presos a cordas que, por sua vez, estavam presas a outras estacas a poucos metros de distância, mantendo-o em um ângulo baixo que o deixava completamente indefeso. Nua olhou por cima do ombro. Solution, silencino. Um grito começou e foi interrompido um momento depois, deixando um orc se debatendo e apenas um gorgolejo sinistro e um bater de asas que, além do rangido da corda, foi o único som capaz de quebrar a tensão entre eles até que a dona da casa Ivenor falou novamente. Atrás de mim está o criminoso que sequestrou um dos meus escravos. Os demais que foram capturados foram entregues à justiça do príncipe, mas este. Ela apontou o polegar por cima do ombro. Este a espancou, feridamente. Ele tentou quebrar a lealdade da minha serva com dor, e ele está aqui, porque há uma pena severa para quem feriu o que é meu, para quem feriu um dos seus. É uma lição difícil de aprender, e ele não sobreviverá à sua educação. Ela olhou por cima do ombro novamente. Solution, faça isso. A bela loira peituda deu um sorriso alegre que mal parecia humano, e seus cachos dourados balançaram enquanto ela começava a atacar sua vítima. Gorgolejos se transformaram em fantasmas de gritos, ameaças gorgolejantes se transformaram em súplicas gorgolejantes, sangue escorria pelos membros enquanto pedaços de carne eram cortados e o sangue escorria dos membros, da corda à grama. Solution fez beicinho quando finalmente perdeu a consciência devido à dor, desmaiando quando seu cérebro ficou sobrecarregado. Nu aproximou-se dos restos trêmulos do outrora poderoso orc, removeu a mão esquerda enluvada e a atingiu com força na garganta, apertou com força. Festeje, Yersin. Ordenou, e a gema negra brilhou alegremente enquanto sugava a vida do orc que se debatia, até que o pescoço se partiu com um estalo audível sobre o chão vazio entre ela e seus soldados, deixando um cadáver para trás. Ao terminar,
inclinou-se sobre a professora e pousou a mão esquerda em seu ombro para sussurrar: todo seu, Solution, exceto o esqueleto, guarde-o para mim. Essa é minha aluna. Solution sorriu com uma amplitude sobre-humana e cortou as cordas, derrubando a carne morta com um baque, antes de arrastá-la para longe. O som de grama sendo arrastada e quebrada era desagradável o suficiente para que Sado desviasse o olhar em busca de distração, para a vasta mansão. A grama da propriedade era do tamanho de um campo de desfile, mantida impecavelmente aparada, com recursos do príncipe como uma questão de orgulho da cidade, embora, exceto por uma grande fonte colocada diretamente em frente à entrada, fosse um terreno aberto e sem decoração. Os muros eram de pedra por quase 2 metros de altura, com escadas que se estendiam por mais 3 metros com longos corrimãos curvos, estreitando-se em direção às portas, permitindo a entrada de uma grande multidão. Os muros e portas, a partir daí, eram de madeira maciça de cerejeira escura, com uma infinidade de janelas de vidro. A propriedade se curvava em forma de ferradura, com edifícios auxiliares distantes do centro do poder. A casa tinha 4 andares de altura, tornando-se um dos maiores edifícios de Pazen. Espero que seja algumas horas depois de sua recepção oficial na nobreza, antes que os pedidos de casamento comecem a chegar como moscas ao mel, pensou ele, e com um olhar voltado para as marcas de sangue na grama que se afastavam da demonstração dela, seguiu esse pensamento com outro, e não sei se invejo ou tenho pena de quem fizer os pedidos de casamento. Quando se viu diante de seus soldados novamente, Nua cruzou os braços atrás das costas e se dirigiu a eles em voz alta e orgulhosa. Seus dias nas jaulas acabaram, em breve, seu sargento os levará para seus novos lares, que serão seus quartéis. Por enquanto, cada homem e cada mulher terá seu próprio quarto. No entanto, isso pode mudar à medida que eu adicionar irmãos e irmãs às suas fileiras. Mesmo assim, acho que é melhor do que as jaulas. Ela deixou que isso os acalmasse por um momento, e sorrisos maiores já começavam a se formar nos rostos daqueles ansiosos por ter seu próprio espaço novamente. Agora, Freijin, dê um passo à frente. Gritou Nua, expondo o pescoço no enquanto erguia o queixo. Freijin, ao ouvir seu nome, sentiu as garotas que haviam se tornado dependentes dela se agarrarem um pouco mais forte, olhando com medo pelas brechas da formação para aquela cuja natureza ainda não haviam decidido. Ela afagou suas cabeças e se desvencilhou gentilmente antes de ir para a frente da formação em uma corrida leve. Imediatamente começou a se ajoelhar, apenas para ser detida pela mão de sua mestra junto ao peito. Não, assim não, agora não, disse Nua com um olhar gentil e encorajador. O rosto de Freijin congelou, ela se levantou quase mecanicamente. E quando Nua sussurrou encare a unidade, ela o fez sem questionar. Como sabem, já definimos a recompensa para o sargento Vargas. Ele terá sua esposa de volta. Meus servos estarão no mercado, identificando onde ela foi vendida e adquirindo-a a meu pedido, pelo direito que me foi concedido pela entrega em vida do contrabandista, Bracer. Posso adquirir qualquer escrava em Pazen. Nada impede seu retorno, exceto o tempo que leva para recuperá-la. No entanto, ela não virá sozinha. Nua ergueu o dedo em direção ao céu e, em seguida, desceu a temida mão esquerda sobre o ombro de Freijin. Durante o roubo da minha serva, Priceles, Freijin demonstrou astúcia, criatividade, perícia e coragem em sua recuperação acima de sua posição. Portanto, sua filha Viema, arrancada dela após o cerco de Comestra, lhe será devolvida. Uma recompensa por bons serviços, não apenas a mim, mas a você. Salve um. Salve todos. Os joelhos de Freijin fraquejaram, tremeram, e ela caiu de joelhos, cobrindo o rosto para esconder os soluços de alegria. Sargento Vargas, leve seus soldados aos seus alojamentos, e selecione alguns para funções adicionais, alimentação, liderança de esquadrão e logística. Freijin, fique comigo. O sargento Vargas se aproximou, retribuiu a saudação, assumiu o comando da unidade e iniciou a marcha constante. Freijin permaneceu aos pés de sua senhora, enquanto Nua gesticulava para que as 2 crianças protegidas por sua serva, com coleiras de couro, se aproximassem. Elas o fizeram, com pezinhos hesitantes, em passos curtos, agarrando-se as mãos uma da outra, com uma mistura de admiração e medo estampada em seus rostos ao se lembrarem da maneira como ela derrotou o monstro delas. Em contraste com todos os outros.
Elas abraçaram Freijin, que chorava, com olhos curiosos e incertos, sem saber quais eram seus sentimentos. Ela segurou contra si o mais forte que pôde, como se temesse que sua senhora ameaçasse tirá-las novamente. Venham comigo, vocês três, disse Nua com uma expressão calma e paciente, e caminhou com facilidade e conforto em direção à porta. Freijin, ao primeiro passo da bota de sua senhora em direção à pedra, correu para longe das meninas que caminhavam ao seu lado, agarrou a maçaneta e a abriu com as duas mãos. Ela se curvou profundamente, permitindo que a mulher sobrenatural passasse por ela antes de se levantar e seguir com as duas crianças. Senhora, eu estou com medo. Freijin falou de repente enquanto olhava ao redor da entrada cavernosa. O piso de mármore preto e branco refletia a luz e brilhava ainda mais intensamente, com longos e lisos corrimãos curvados ao longo de degraus de madeira exótica levemente coloridos, corredores longos, largos o suficiente para 3 pessoas passarem lado a lado. Estendiam-se aparentemente até o infinito aos seus olhos incompreensíveis. Por quê? Nua perguntou sem se virar para olhar para trás. Freijin abraçou as duas, apertando-as pelas costas. Eu sou grata por você estar me devolvendo minha Viema, mas aqui dentro, tenho medo que você vá tirar isso de mim, como se fosse me mostrar o quanto a vida dela será melhor com você do que comigo. Eu sei disso. Eu sou uma. Eu sei o que sou, senhora. Não posso dar nada a elas, não me resta nada, mas, por favor, vou criá-las como se fossem minhas. Vou cuidar delas. Vou me triturar até virar pó por você. Freijin, você entendeu errado, disse Nua gentilmente, olhando por cima do ombro enquanto as conduzia a escada acima. Senhora, eu sei que a senhora disse que elas poderiam ser servas aqui. Eu sei que a senhora não será cruel com elas, a senhora não fará o que aquele ali fez, mas depois, a senhora não vai me manter como soldado e me deixar vê-las, elas não podem viver no quartel com os adultos. Eu só pensei. As palavras de Freijin foram interrompidas. Como eu disse, você entendeu errado, disse Nua enquanto subiam para um andar superior. Você provou, sem sombra de dúvidas, durante a investigação, que é um trunfo para mim. Você não é apenas uma lâmina, é mais útil como um cérebro. Kaiji receberá o título de mordomo. Você será minha intendente, sua coleira de ferro será removida e, em vez disso, você receberá bronze. Você viverá aqui, nesta casa, com espaço suficiente para si, e... Ela se virou para encarar o rosto vermelho e afogueado de sua serva quando parou diante de uma porta, seus 3 filhos. O rosto de Nua se voltou para os olhares confusos das garotas de cabelos brancos, e agachando-se diante delas, estendeu as mãos e assentiu, tranquilizando-as. Cada uma delas colocou uma mão hesitante nas palmas, sobre as quais Nua fechou lentamente os dedos. Escutem-me, Lena, Strain. Lamento muito que esta vida tenha caído sobre vocês dessa forma, mas ninguém além de Deus pode mudar o mundo da noite para o dia. Haverá momentos em que vocês me olharão com ódio, com medo, mas, por favor, entendam que isso é para a segurança de vocês, e a segurança desta casa e de todos nela. Vocês podem não entender ainda, mas quando forem adultos. Pois bem, então eu explicarei tudo, eu prometo, e se então vocês ainda estiverem magoadas com os dias entre agora e então, nós cruzaremos essa ponte quando chegarmos lá. Por enquanto, basta que eu queira que vocês entendam que estão seguras, que ninguém vai machucá-las, nunca mais, e se alguém tentar, eu farei com eles o que fiz com aquele orc morto. Nua se levantou, afagou suas cabeças inocentes e abriu a porta. Ela gesticulou para dentro com uma das mãos. Ainda não está mobiliado, mas este espaço pertencerá a vocês 3. Seus filhos podem servir como empregadas domésticas em treinamento, além do restante de sua educação. Freijin olhou para dentro quando a porta se abriu. Eu não tinha uma casa tão grande. Você vai precisar dividir tudo depois de mobiliar, se quiser privacidade, mas fará isso no seu tempo, Nua disse, incisivamente. Deixe os pequenos explorarem e aprenderem a configuração da mansão. Você vai se juntar a mim no meu escritório, e vamos tirar esse ferro e substituí-lo por algo melhor. Você tem muito trabalho hoje, e eu não vou perder tempo. Freijin rapidamente deu algumas regras às duas, e enquanto elas corriam para explorar, ela seguiu o enigma cujo segredo ela sabia ser verdadeiro, mas ainda assim não conseguia acreditar.
Ela observava os movimentos curtos e graciosos com uma crescente reverência transcendente que parecia ser redobrada cada vez que a duquesa decidia agir. Suas palavras anteriores permaneceram um mistério que ela não conseguia decifrar, e ainda assim, enquanto seguia adiante, ocorreu-lhe: eu também entenderei, com o tempo, e isso a deixou um pouco mais tranquila, até que a senhora da mansão chegou a uma ampla porta dupla que Freijin correu para abrir para ela. Nua entrou no escritório levemente mobiliado, passando por Kaiji e Priceles, que tinham expressões muito satisfeitas em seus rostos antes de dar meia volta, fazendo com que Freijin, que a seguia, parasse repentinamente surpresa. Priceles, traga o bronze extra, e Freijin? Nua estendeu a mão, enquanto uma Freijin assustada e nervosa mexia os pés e olhava para suas orelhas se contraindo no chão polido e brilhante que o sol tornava ainda mais brilhante através da janela. Senhora? Freijin perguntou, uma mistura de esperança selvagem e medo sem limites a invadindo na presença do terror de cabelos dourados. Apresente o pescoço, ordenou Nua enquanto a coleira de bronze era colocada em sua palma.